Quando uma cirurgia para correção de estreitamento de uretra dá errado e o problema eventualmente volta a acontecer ou no mesmo local ou em um local um pouquinho mais para frente, né? Um paciente mandou essa mensagem aqui no canal e perguntou: pô, será que essa doença não tem cura? A primeira coisa, a gente tem que entender o que é a doença, né? O estreitamento de uretra é uma fibrose que aconteceu naquele tubo, né, naquele cano que drena a nossa bexiga, né? Por que ele aconteceu nessa pessoa? Se ele foi uma pancada e machucou ali uma área e causou uma fibrose intensa, essa fibrose foi cortada e emendada, enfim, qualquer que seja o tratamento, aquela área passou a ficar doente, né? Ela foi uma área corrigida, né? A gente não tem como restaurar a condição original da pessoa. Seria ótimo se existisse um remédio que você tomasse e a fibrose fosse embora, você pudesse aplicar um remédio lá para combater essa fibrose, né? Mas não existe, gente. Quem teve a doença vai continuar com ela no corpo. O que a gente faz é aliviar os sintomas causados pela doença, aumentando a largura do cano, né? Se o motivo pelo qual ele teve essa fibrose foi uma doença inflamatória, né? Líquen escleroso, né? A balanite xerótica obliterante é o nome antigo dessa doença inflamatória, a doença continua no corpo dele, a gente vai remendar, né? Vou usar aspas aqui, vai criar um remendo ali na uretra para ampliar o calibre dela, né? Só que a doença continua no indivíduo, então se ele tinha uma área de 3 centímetros obliterada, ele veio aqui, fez um enxerto de mucosa oral, ficou ótimo, só que ele não trata a doença, né? Ele vai seguir a vida e não tem segmento com o médico, ele pode ter recidiva no lugar que operou ou no resto da uretra que não foi operado, que não era doente, porque ele passou a ser doente, né? Porque ele tem uma doença de base incurável que causa estreitamento de uretra. Outros exemplos aí que a gente pode dar é circulação, né? Hoje a gente sabe que a fibrose que acontece ali, muito do que causa ela é defeito na microcirculação, né? Nos pequenos vasos sanguíneos que nutrem as partes distantes do corpo. Então, da mesma maneira que um diabético começa a ter problema de circulação e pode ter que amputar o pé, o dedo, enfim, as extremidades, a uretra também é um tecido distal que tem uma irrigação terminal ali no corpo. Então, são vasos sanguíneos que chegam ali, são pequenos. Então, você pode ter formação de placas, obliteração de circulação, doentes que têm reumatismo, problemas cardíacos, enfim, diabetes de longa data, colesterol alterado de longa data. Você pode ter problemas de microcirculação. E essas áreas machucadas, essa fibrose, que você vai lá e arruma nesse paciente, não faz tirar do corpo dele o fator de risco que causou a fibrose. Então, de certa maneira, eu não quero também intranquilizar ninguém, mas assim, a doença é controlável, né? Você tem que ficar em cima dos fatores de risco, quer dizer, do motivo pelo qual aquela pessoa teve o problema e tentar ajudar ela nesse segmento, tá? Mas não é uma cirurgia que você vai operar uma vez, vai resolver, vai mandar o cara embora e falar para o cara que ele não vai ter nada nunca mais. Ele tem que ficar atento para o que motivou aquilo no organismo dele. Infelizmente, a maior parte das vezes, a gente não consegue curar esses pacientes da doença de base, tá? Eu vou encerrar esse vídeo fazendo uma analogia com uma obstrução da coronária, né? Um infarto, né? O médico vai lá, dá remédio, consegue colocar stent, né? Só fazer um parênteses, para a uretra tem alguns stents agora, mas ainda não são comercializados aqui no Brasil. Mas se você faz um stent e abre a artéria do cara, é super comum o cara voltar daqui 3, 4, 5 anos com um novo infarto, né? Porque ele fechou outra área mais para frente na artéria. E o problema, a explicação qual é? O fator de risco da pessoa continuou existindo, né? O que quer que ele tenha feito para melhorar o tratamento,
Você melhorou só, mas você não consegue impedir a progressão da doença. Então é mais ou menos o mesmo raciocínio para a uretra, né? A gente não estranha um paciente que infartou uma vez infartar uma segunda, né? Mas alguns pacientes estranham o paciente ter operado a uretra e ter voltado com o problema. Pois bem, é a mesma analogia, o mesmo raciocínio. A doença a gente não consegue curar, a gente consegue aliviar os sintomas, né? Os efeitos colaterais causados pela doença.